boa noite para vocês. E aí, como que vocês estão? O que você me conta aí de bom esse final de semana? Como é que estão as coisas? Bom, vou esperar aqui um minutinho, né, o pessoal entrar. E enquanto o Instagram está informando, né, que os seguidores estão sendo avisados. E hoje a nossa live é sobre amar é decisão, né? Bom, eu só quero te perguntar o seguinte: se você conseguiu assistir as lives, as outras lives que eu fiz, que vale muito a pena, tá? Eu te aconselho muito você assistir, para que você possa começar daí a sua transformação. Mas, enfim, essa live que a gente está iniciando hoje, ela é um ciclo de 3 lives, tá? Que é o relacionamento que você merece. Então, nós vamos falar sobre relacionamento, esses 3 lives, tá? Sobre o casamento. Então, você fica à vontade para fazer as perguntas. Bom, não tá aparecendo aqui para mim quem tá entrando. Eu vou fazer aqui o aviãozinho. Para você que tá me assistindo aí, faz o aviãozinho, entendeu? Envia para suas amigas, pelo menos para 5 pessoas aí do seu contato, que isso já colabora muito, né? Que nós conseguimos levar essa mensagem. Isso é muito importante. Então eu vou enviar aqui para os meus contatos, tá? Tô enviando. Bom, e relacionamento é algo que eu enviei aqui com sucesso. Eu vou enviar aqui ainda para mais algumas pessoas, tá bom? Hoje eu quero enviar para umas pessoas aqui diferentes. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tô enviando aqui. Bom. Só um minutinho aí, gente. Tô enviando aqui, tá? Então, vamos ficar aí tranquilos. E já já nós vamos começar. Tá bom? Caninho. Vou enviar. A Padre já entrou. Ó, minha mãe tá na live hoje. Oi, mãe, boa noite. Cheguei com meu dedinho nervoso. Isso aí, Patrícia, já põe seu dedinho nervoso aí, tá? Coloca pra funcionar, tá vendo? E ela tem um dedinho nervoso mesmo. Ai, por isso que eu gosto mais de você, gente. Tá sempre aqui, né? Dando apoio e colaborando. E eu tô terminando aqui de enviar. Vocês já enviaram aí? Então pega o... Oi, mãe, boa noite. Que honra ter a senhora aqui nessa live hoje, mãe. E pega aqui, ó. Pega esse aviãozinho, tá? Vocês que estão aqui, já pega esse aviãozinho aí embaixo, clica e envia para as pessoas que você quer que esteja nessa live. Que hoje nós vamos falar sobre amar, é uma decisão. Vamos falar sobre o relacionamento, tá? Sobre o casamento. Então, vocês que estão aqui, eu sei que são casadas. Então, envia isso para as pessoas que você quer também que sejam transformadas, que sejam, né, que tenham o casamento melhorado, mudado, transformado. Então, chama aí, viu, gente, no aviãozinho. E não precisa ter dó do coraçãozinho, tá? Pode... Ah, oi, minha... Que isso? Não precisa ter dó desse coraçãozinho aí, tá? Pode clicar aí sem dó, tá? O dedo não vai fazer carinho, não. Pode continuar aí. E lembrando, tá? Eu quero só falar de novo porque eu falei no início, tá? Não tava todo mundo aqui ainda. Nós estamos deixando aqui o pessoal entrar. Mas essa live é um ciclo de 3 lives, tá? Toda segunda e sexta. Então vai ser 3 lives
pra gente falar sobre casamento, sobre o relacionamento, tá? O relacionamento que você merece. Acredite, você merece o melhor relacionamento. Deus, ele te deu já esse melhor relacionamento. É que nós ainda não entendemos e não tomamos posse, tá? Bom, então, lembrando que as outras lives estão todas aí no meu feed, que é muito importante se você assistir, tá? Porque tá bem completa, vai gerar uma transformação já em você. E eu quero aproveitar aqui para falar do nosso desafio, que vai começar no dia 20, tá? Dia 20 começa o nosso desafio aqui e vai até dia 30. Bom, tem umas pessoas que já estão aqui, que já estão inscritas lá, né? E agora, para você participar, você tem que entrar no grupo, tá? No grupo privado do WhatsApp que eu fiz. Então vai aí no meu perfil do Instagram, clica no link azul da biografia, vai lá, Desafio Despertar da Mulher, que vão ser 10 dias, gente, 10 dias realmente para transformar a sua vida. A forma como você vê as coisas, a forma como você se vê. Acredite em mim, vai valer muito a pena isso. Eu vou passar para você tudo que eu fiz e tudo que eu faço para que eu consiga ter esse resultado que eu tenho hoje em todas as áreas da minha vida. Então, vai lá, clica nesse link azul, faz a sua inscrição e quando você entrar na página com da inscrição, você vai ter como diz, gente, um botãozinho para você clicar e entrar para o grupo do WhatsApp. E é importante, porque é no grupo do WhatsApp que eu vou dar todas as informações, que eu vou passar o link das nossas lives, né, juntas. Então ali a gente vai conversar um pouco sobre os exercícios que eu vou passar, porque são exercícios mentais, tá, gente? Não é igual a escola que você faz uma tarefinha, não, mas são exercícios mentais para você colocar no seu dia mesmo, para virar hábitos na sua vida. E pode ficar tranquilo que ali não vai ser um lugar, um grupo que eu vou ficar mandando coisinhas, não. Vai ser realmente só para comunicar sobre o desafio, tá? Então pode ficar tranquila que não vai ficar apitando toda hora aí no seu telefone, não. Tá bom? Então, bom, pra gente iniciar aqui, que hoje eu tenho muita coisa para falar, primeiro eu vou enviar aqui para uma pessoa que me pediu para lembrar. Então, vou aproveitar agora que eu acabei de lembrar e vou fazer isso. Só um minutinho. Vocês já enviaram aí pro pessoal? Já tá convidando? Bom, eu tô enviando aqui de novo, gente. Enviei para minhas pessoas. Pronto. Espera que eu tô organizando. Ok. Eu tô numa alergia. Por isso que eu tô aqui. Esse nariz desse jeito. E aqui tá bem frio já. E o frio, chegou o frio aqui e a minha alergia já começa. A rinite alérgica. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Almeida. Eu sou coach e mentora. Eu sou especialista em inteligência emocional. Eu trabalho exclusivamente com mulheres, tá? Mulheres, ajudando, pegando na mão mesmo, mostrando o caminho para ter equilíbrio emocional. Ajudo na área de relacionamento. Então, eu trabalho com mulheres para que eu possa somar na vida de cada uma de vocês de uma forma que vocês possam construir a família de vocês, construir a vida profissional de vocês, construir a si mesmas, tá? Então eu decidi trabalhar com mulheres, né? Muita gente me pergunta, Thais, por que você só trabalha com mulheres? Mas, enfim, eu já ajudei alguns homens, né, que me pediram ajuda, eu não nego a ajuda, mas a mulher, eu acredito, isso é muito forte no meu coração, eu tenho plena convicção disso, que nós mulheres, nós temos um dom muito grande de influenciar onde nós estamos, inclusive na nossa casa, na nossa profissão, enfim, nós temos o nosso jeito de ser, Deus nos fez assim, então nós conseguimos ser sábias e inteligentes o suficiente para construir um casamento, construir uma família, construir os nossos filhos, construir a nossa vida profissional, basta nós decidirmos fazer isso. Então eu trabalho exclusivamente, tá,
nessa área com as mulheres, porque eu acredito em cada uma de vocês, assim como eu acredito em mim também. E então nós vamos falar hoje sobre o amor é uma decisão, tá? O amor é escolha, mas é uma escolha que você faz todos os dias. E talvez você já tenha ouvido muito isso, né? Nossa, eu já sei disso, já ouvi muito essa frase, Thaís, aqui, o amor é uma decisão. Tudo bem, mas hoje eu quero te mostrar eu quero abrir a sua visão, a sua mente, para que você consiga enxergar da forma como eu enxergo, como eu enxerguei há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu apliquei isso no meu casamento e hoje eu consigo viver um casamento saudável e feliz. Então, eu sempre recebo assim, umas perguntas onde me perguntam o seguinte: Thaís, é possível ser feliz, ser casada e ser feliz? Gente, é claro que é possível. O casamento é maravilhoso, família é maravilhoso, porque a partir do momento que você se casa, você tem a sua família. E aquilo, para mim, não tem preço algo desse tipo, sabe? Não tem preço a minha família, não tem preço o meu casamento. E tudo que eu puder fazer para somar, para acrescentar, para construir, eu vou fazer. Isso é um fato na minha vida, que é algo que eu tenho no meu coração, que eu vou fazer de tudo para construir a minha casa, construir o meu casamento. Bom, e agora iniciando, tá, com vocês, a primeira coisa que eu quero perguntar, tá? Eu quero que você me responda aí, me responda mesmo, com sinceridade. Como que te ensinaram a amar? Como foi a forma que você aprendeu, né? Ao longo da sua vida, como que você foi ensinada a amar? Porque muitas vezes, desde a nossa infância, nós somos ensinadas de forma errada. Porque acontece muitas coisas nas nossas vidas que nos ensina a amar de forma errada. Nós não aprendemos que o amor é uma escolha, porque eu aprendi isso depois de grande. Tenho certeza que muitos de vocês aprenderam isso depois de grande, ou talvez até hoje nem saiba disso. Porque no longo da nossa caminhada, nós fomos sofrendo coisas, fomos desacreditando do amor, desacreditando do casamento, do relacionamento. Talvez foi traída, foi abandonada, enfim, foram tantas coisas na sua vida que você não consegue acreditar no amor mais. Mas existe, tá? E o amor, ele é uma decisão. Nós decidimos, amo com o pé atrás. É sim, Patrícia, isso é porque você, lá atrás, não só você pode ter sido traída, né? Eu conheço um pouco assim a sua história, e não só que você pode ter sido traída, mas também pode ser questão dos seus pais, tudo isso. Foram a forma que você concluiu e tirou para você como é amar. Então, tem muitas coisas aí dentro da sua história que te ensinaram a amar com o pé atrás, entendeu? Porque quando nós somos pequenos, nós às vezes não perguntamos as coisas para os nossos pais e para as pessoas à nossa volta, mas nós tiramos a nossa própria conclusão daquilo. Um exemplo, se você vê seus pais brigando sempre, sempre, aí é aquela bagunça dentro de casa. O que acontece? Você não perguntou nada para sua mãe ou para o seu pai, porém você concluiu que o casamento é aquilo ali, que o casamento é horrível e que você não quer aquilo. Talvez você nem queira se relacionar e você vai criando bloqueios na sua mente que quando você tem o seu relacionamento, que você tem a sua família, você não sabe nem o que fazer. Você pensa que vai acabar e no fundo você não quer que acabe aquilo, mas você não sabe por onde começar para fazer dar certo, entendeu? E foi assim que eu me vi a um ponto do meu casamento, eu me vi desse jeito. Eu falo disso agorinha, mas nós somos ensinadas a amar de forma errada. Mas quando na verdade, eu vou dar um exemplo aqui de um ato de amor muito grande, que foi o Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele decidiu nos amar. Decidiu. Ninguém forçou ele a amar. Nós não fizemos por merecer, né? Isso é um fato, que é lindo isso. Nós não fizemos por merecer, porém ele decidiu nos amar.
com nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas críticas, com as nossas imperfeições, com o nosso egoísmo, entendeu? Com a nossa murmuração. Ele sabia como nós éramos, ele sabe como nós somos, mas ele decidiu. Ele fez uma escolha na vida dele. Ele poderia muito bem falar: eu não vou morrer por esse povo ingrato, por esse povo que reclama, esse povo que vai atirar pedra em mim, esse povo que vai dar as costas para mim. Mas ele decidiu amar, independente do defeito de cada um, independente de como o outro é, entendeu? De como nós somos. Então eu me pergunto assim, muitas vezes eu falo: Deus, Jesus, como que o Senhor me ama, né? Que quantas vezes eu não virei as costas para Ele e mesmo assim Ele continuou me amando, continuou cuidando. E essa é uma grande lição que eu peguei e trouxe para o meu casamento, que é isso que eu quero te passar hoje, que se você pegar o exemplo de Jesus, você vai mudar a sua mentalidade, né? Então, transformeis pela renovação da vossa mente, como Paulo dizia na Bíblia. Para a gente transformar qualquer coisa, nós mesmos, o seu casamento, qualquer área da sua vida, você precisa renovar a sua mente. E renovar a mente é algo que você precisa ter clareza. Clareza disso que eu estou te falando aqui. Um exemplo que eu acabei de te dar. Que Jesus, ele morreu ali porque foi uma decisão, uma escolha dele. Ele decidiu amar, amar de todo o coração dele. E quando você decide amar o seu esposo, quando você decide amar, você faz a coisa acontecer, entendeu? Não é que hoje o seu esposo te deixou com raiva, você olha e fala assim: ah, acho que eu não amo ele mais. Porque é fácil. Quando a pessoa não tá te agradando, quando a pessoa não tá fazendo o que você quer, quando você tá passando altos e baixos com a pessoa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: eu não tô dando conta mais, eu tô exausta disso, o que que eu faço? Ai, eu não aguento, eu vou largar. E vem na mente da gente, a única opção é o divórcio. A única opção que vem, sabe, é a mais frequente que vem na nossa mente é o divórcio. Por quê? Você foi ensinada a amar de forma errada, você foi ensinada a desistir das coisas. Ah, tá difícil demais, eu vou desistir. Não, isso aqui não é pra mim, eu vou desistir. Mas escuta uma coisa, você sempre vai se relacionar. Você sempre vai se relacionar. O ser humano, ele não fica sem se relacionar, a não ser aqueles que fazem aqueles votos lá, né? De os padres, enfim, aquelas pessoas lá. E muitos ainda largam a batina porque querem se relacionar. Então, nós fomos feitos para nos relacionar, para termos família. Deus nos criou assim, criou o homem. E quando ele viu que o homem era só, ele criou nós, mulheres. Ele criou uma mulher para aquele homem. Então quer dizer que a sua vida, ela vai girar e você vai ter outra pessoa. Se você hoje não luta, não faz o seu melhor pelo seu casamento, depois, quando você largar, tiver destruída, você vai arrumar uma outra pessoa, porque você não vai ficar sozinha. Não vai. Isso é seu, isso é do ser humano. Você não vai ficar. E quando você arrumar aquela pessoa, você vai destruir também aquele casamento, porque vai chegar uma hora que você vai ver os defeitos e você vai falar: isso não é para mim também. Quando você vê, você vai estar em outros casamentos, sabe lá quantos casamentos você vai estar. Mas por isso que eu falo que nós devemos fazer o nosso melhor pela nossa família, pela pessoa que está do seu lado, que você sabe que vale a pena lutar por ela, vale a pena você transformar para aquela pessoa ver a sua transformação e mudar. Então, inclusive, eu tenho hoje, ele tá em, como diz, em construção, mas eu tenho um curso que fala sobre exatamente isso aqui que eu tô falando para vocês, sobre a mulher construir o marido dela, a mulher construir o lar dela, que é o despertar da mulher que constrói o seu lar, que já é focado só pro lar mesmo, a mulher que constrói. É verdade, você tá vendo, gente? É verdade. E só pra mulher que constrói. E a mulher que constrói, eu não ensino, como eu não trabalho com o marido, eu trabalho só com a mulher, com a esposa, então eu tenho que ajudar aquela mulher a se transformar primeiro,
para ela conseguir ter sabedoria, sabe, ter equilíbrio emocional, que é que você vai precisar muito dentro do seu casamento, para que você não enfie os pés pelas mãos. Eu ensino aquela mulher a fazer com que o marido mude através do comportamento dela. Um comportamento muda outro comportamento. Vamos supor, se você está dentro da sua casa, gente, esse aqui esse não é um assunto para essa live, mas eu preciso te explicar isso para você entender. Se você começa a sempre brigar com seu marido, um exemplo, você emburra ou você grita, você xinga, você diminui ele, você não é nada, você não faz nada, olha, qualquer coisa que você já quer ir embora, qualquer trenzinho você quer ir embora, como se ele fosse um nada na sua vida, um tanto faz na sua vida. E ele começa a perceber aquilo. Talvez você pense assim, se eu tiver esse comportamento, ele vai mudar. Uma hora ele vai ver que ele vai me perder e ele vai mudar, mas é engano seu. Ele não vai mudar. Dessa forma ele não vai. Primeiro, que ele vai entender que ele é um tanto faz na sua vida. Segundo, ele vai começar a estar nem aí para você também, ele só tá te acompanhando. Você comporta de um jeito, ele comporta daquele jeito. Entendeu? É a mesma coisa quando eu falo para as mulheres que sofrem abusos verbais dentro do casamento. Quando o homem quer diminuir elas, ele só diminui porque ela deixa ele diminuir. Se ela se posicionar como uma mulher mesmo, uma mulher sábia, uma mulher que sabe quem ela é e não aceitar aquilo, e não é largar, não é divorciar, é você mostrar que você tá ali, que você é uma pessoa e que você reconhece o seu valor, reconhece que você merece respeito. O dia que você levanta a sua cabeça e fala, peraí, aqui você não faz isso mais não, você tem que me respeitar. O dia que você começar a mudar o seu comportamento, ele vai mudar as reações. Porque se você tem o mesmo comportamento sempre, não espere que ele vai ter uma reação diferente. Então é a mesma coisa de você fazer a mesma coisa sempre e esperar um resultado diferente. Você não vai ter um resultado diferente, você vai ter sempre o mesmo. Então você precisa começar a mudar o seu comportamento para que o seu esposo mude o comportamento dele, tá? Então isso aqui eu ainda vou falar nas outras, nós temos mais 2 lives, eu vou falar sobre isso. Mas agora vamos voltar aqui pro amor é uma decisão, porque gente, o relacionamento é algo assim tão grande que se deixar eu vou falar aqui 2 horas. Hoje o Instagram não deixa, ele deixa só 1 hora. Então vamos aproveitar essa 1 hora aqui que nós temos. Bom, e eu coloquei aqui que muitas vezes nós pensamos o quê? Que talvez você pense que amar é abraçar, é beijar, é fazer carinho, é ter sexo, tudo isso. Isso não. Isso aí, uma pessoa que se apaixona, ela faz tudo isso. Enfim, quando você está com seu esposo, você faz tudo isso. O amor, ele é diferente. O amor, ele é construído. O amor é você decidir que você vai amar aquela pessoa, independente dele tá velho, dele tá barrigudo, dele tá enjoado, dele ter mudado. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, gente. Aqui. Sabe? E dele tá ranzinza. Nossa, eu casei com ele, ele era tão maravilhoso. Ele não reclamava de nada, mas agora, meu Deus, como ele é reclamão. E aí você mesmo assim olha e fala assim, mas eu decido amar ele reclamão assim mesmo. Lembra, decidir amar é diferente de aceitar certas coisas, tá? Nós não estamos falando aqui sobre aceitar que o outro te humilhe, te despreze, que ele te abuse, né? Agressão ou verbal. Não é isso, tá? Nós estamos falando aqui do seu casamento que precisa de alguns ajustes e você precisa pegar isso para sua vida, tá bom? Então, amar, ele é mais que isso. É você olhar para o seu esposo, mesmo quando ele tá naqueles dias, ou talvez você olha e fala assim, eu não conhecia esse lado dele, reclamão, esse lado baguncento. Você olhar e falar assim, eu decido amar, entendeu? Quando muitas mulheres, quando sofrem uma traição, elas perdoam, acham que perdoam, talvez ainda não conseguiu perdoar mesmo, e elas continuam, porque elas tiveram a decisão, elas fizeram a decisão de continuar com aquela pessoa, com o esposo dela. Tudo bem,
Só que imagina só o quanto ela não tá sofrendo por dentro, quando não dói o coração dela. Porém, ela decidiu, ela fez aquela escolha. Ela tinha uma outra escolha, mas ela decidiu perdoar e continuar com ele, decidiu amar ele. Então, o amor, ele suporta. O amor, ele em tudo ele crê. Eu não lembro agora do versículo direito, mas Deus ele fala sobre esse versículo, que o amor tudo suporta, o amor ele tudo crê. E o amor ele vence. Ele vence as barreiras. Então, eu quero falar aqui para você do início do meu casamento. Quando eu comecei, como eu tinha um histórico de relacionamentos passados destruídos, quando eu cheguei no meu casamento, eu cheguei também destruída, com um monte de bloqueios, com um monte de insegurança. Tava igual você, Patrícia, amando com o pé atrás. Enfim, sempre eu tava sempre armada, esperando o pior vir, porque eu pensava que ia repetir aquele ciclo na minha vida, tal, como sempre. Mas quando eu entendi que eu estava no meu casamento, que Deus tinha me dado a minha família, que estava ali os meus filhos, e eu queria, sempre em alerta, sempre em alerta. Eu era assim. E quando eu olhei assim para minha família mesmo, eu olhei com o coração que eu ouvi a voz de Deus, que ele me mostrou que ele estava me entregando a minha família, que eu tanto sonhava, eu falei, preciso mudar. E aí que tá, eu precisava mudar o meu jeito também, porque eu tinha um temperamento muito difícil, era muito difícil. E, sabe, eu melhorei muito, mudei muito. Nossa, e como? Tem meu marido que agradece nessas mudanças. Mas quando eu me vi ali no meio da minha família, eu não sabia como que eu ia fazer para fazer aquele relacionamento dar certo. Eu falava, e agora, meu Deus? Eu preciso acertar, eu preciso cuidar da minha família, do meu relacionamento. E quando eu percebi que eu queria mandar em tudo, eu queria tudo do meu jeito, eu criticava, tipo, era uma coisa assim, como eu tinha na minha cabeça que o talvez aquele relacionamento seria igual os outros, né, destruídos, eu já ficava meio assim, se não der certo, não deu, né? Então, acaba que quando você pensa assim, você não coloca o seu coração ali. Você tá sempre com o pé atrás. Você pensa assim, se não der, eu vou partir para outra e você já planeja a sua vida, né? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, não é esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Nós temos que colocar o nosso coração ali e pensar positivo naquilo e falar assim, não, eu vou dar o meu melhor aqui. Então, quando eu me vi, tipo, se não der, né, larga, se não der, tudo bem, tanto, né, que meu histórico foi esse, a minha vida foi essa, eu quis mudar, eu falei, não, eu quero fazer diferente, eu não vou aceitar isso. E foi o dia que eu olhei para o meu esposo e pensei assim, eu quero, eu quero amar esse homem de todo o meu coração. E eu preciso achar o jeito de amar esse homem. E eu comecei a estudar sobre tudo isso, né? Que eu já falei aqui pra vocês. Comecei a estudar o primeiro curso que eu fiz foi o de coach e de mentora. Então eu fiz esse curso onde eu trabalhei eu mesma assim profundamente, coloquei tudo em prática mesmo para ter resultados positivos, para eu conseguir passar isso para vocês. Comecei a me especializar em inteligência emocional e aí eu percebi que tudo eu estourava, eu emburrava, eu ficava com raiva, enfim, era difícil o relacionamento. Mas quando eu comecei a aplicar tudo isso na minha vida, eu comecei a equilibrar as minhas emoções, comecei a ficar mais calada, pensar mais para falar, coisa que eu não fazia. Eu falava o que vinha mesmo na minha cabeça e minha cabeça estava cheia de asneira porque eu ainda não tinha construído nada de positivo dentro dela. Então eu era totalmente bloqueada, frustrada com o meu passado. Então eu despejava isso em cima do meu marido, entendeu? Eu despejava isso como se ele tivesse culpa. Meu Deus, eu purinha, tá vendo? Temos algo em comum. E eu despejava toda a minha frustração em cima dele, como se ele tivesse culpa do meu passado, como se ele tivesse culpa das minhas frustrações que eu vivi por exemplo, com meus pais quando criança,
com outros namorados com antigos namorados que eu tive, eu despejava isso nele. Mas isso estava só deixando o meu casamento ir para baixo, acabando. Então, uma hora ou outra ele ia acabar se eu continuasse com aquele comportamento. E eu tive essa mudança, né? Essa transformação na minha vida, que foi decidir amar com os defeitos, olhar para dentro de mim. Lembra que a gente teve aquela live sobre o autoconhecimento, que foi fundamental para a minha vida, porque sem o autoconhecimento eu não teria enxergado esses defeitos em mim. Eu não poderia estar te falando isso aqui se eu não tivesse enxergado em mim mesma esses defeitos. Então, nós tivemos isso. Eu tive esse autoconhecimento, eu trabalhei em mim mesmo, de dentro para fora, trabalhei pesado nisso, trabalho pesado nisso. Por quê? Porque são coisas que ficaram por muitos anos dentro de mim. Então eu ressignifiquei, mas como nós vimos naquela primeira live, que a gente vence as decepções, eu ressignifiquei, eu perdoei quem eu tinha que perdoar, eu me perdoei por coisas que eu tinha feito. Porém, às vezes você vai lembrar daquilo, mas aquilo não vai te doer. Mas você precisa criar novos pensamentos em cima daquilo para que você consiga pensar melhor, fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Tudo isso é necessário, tá? Lembra que uma live vai completar a outra. Então, se você hoje não decidir amar, sabe, de todo o seu coração, você não vai conseguir. Porque no primeiro obstáculo, na primeira briga, você olha e fala assim: eu não aguento mais, eu não quero mais, ele é enjoado, ele brigou comigo, ele falou isso aqui que me magoou, e eu quero ir embora, porque tô cansada dessa vida, sabe? Você se coloca como vítima e você começa, sabe, a gerar uma coisa na sua cabeça que nem existe, e aquilo acaba com o seu casamento. Por isso que decidir amar todos os dias. Não é só um dia que você vai ter que decidir e acabou. Não. Escuta o que eu estou te falando. Nós, seres humanos, nós somos enjoados, nós temos defeitos, nós somos rilhentos, nós queremos cutucar a ferida do outro. E não pensa que vai ser diferente com você, com o seu marido, com o de fulano, ciclano, não. Você pode ter problemas diferentes, porém um relacionamento ele tem conflitos e sempre vai ter. Se você não vencer na sua casa, você vai ter que passar para outro. Como você não conseguiu trabalhar em você aqueles defeitos, melhorar você mesma, você vai cometer o mesmo erro, porque o problema pode não ser o seu marido, o problema pode ser você, que tem muita coisa aí dentro de você. Você não consegue amar, você não consegue ceder, você não consegue calar, você não consegue falar coisa para construir, você não consegue aguentar uma verdade sobre você mesmo, que você já acha que é um desaforo que está falando. Então, assim, eu já ouvi muitas coisas do meu esposo que às vezes eu pensava que ele estava falando aquilo para me humilhar, que ele queria falar assim, sabe, tava me deixando para baixo, mas não era. Ele só me falava a verdade sobre mim. E ele falava de uma forma nem era agressiva. Ele falava: amor, você é assim, 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 precisa mudar, precisa mudar. Ele falava pra mim. E eu pensava assim: engraçado, só eu que mudo, só eu que tenho que fazer. Por que ele não faz? Ele só vê defeito em mim. Ele não tem defeito não, né? Então, isso são erros que nós cometemos. Quando você joga a culpa no outro. Você quer jogar tudo no outro, a responsabilidade no outro. Mas quando você tem 50%, eu não digo 50%, eu falo 100% de cada lado. Você tem 100% que fazer a sua parte no relacionamento. E o seu marido tem que fazer outros 100% dentro do casamento. Então, se ele não está fazendo dele, faça você. Porque vai chegar uma hora que vai valer a pena. E se caso acontecer alguma coisa mesmo, que você fala, não dá mesmo, isso aqui foi a gota d'água, você sabe que você fez o seu 100%. Você não vai se arrepender do que você não fez. Então, se entrega nisso, sabe? Se entrega mesmo, trabalha você, trabalha dentro de você, cura as suas feridas, para de jogar frustração em cima do seu marido.
Decide amar o seu marido do jeito que ele é. Assim como Jesus te amou e te ama, decide amar ele como ele é. Sabe, eu sempre faço a seguinte coisa. Eu vou ensinar aqui pra vocês a minha técnica. Mas eu sei, como você sabe, né, que o relacionamento não é fácil. Então, assim como o meu também tem problemas, nós discutimos, nós temos que resolver, mas agora eu e meu marido, como a gente trabalhou muito essa inteligência emocional, até ele também assistiu muito, ele escuta muito, ele me escuta muito e nós trabalhamos isso juntos, nós dois. Então, assim, quando a gente vê que tá uma coisa errada na nossa vida, no nosso casamento, nós conseguimos conversar sobre aquilo para mudar, para transformar. Mas isso partiu de mim, tá? Essa comunicação. Então, por isso que eu falo que nós temos o poder de influenciar na nossa casa. Se você não sabe conversar, o seu marido também não vai saber conversar com você. Se você já chega com 20 pedras na mão, ele vai chegar também com 20 pedras. Ele não vai te ouvir. Então, você tem que saber o jeito que você fala. E como eu faço para equilibrar as coisas, eu sempre, quando eu tô com muita raiva, como eu já expliquei para vocês, não é ele que me passa raiva, é eu que sinto raiva dele, porque eu sou responsável pelas minhas emoções, pelo que eu sinto. Então, quando eu sinto raiva, eu paro e faço assim, ó, uma análise mental aqui bem rápida, uma balancinha que eu tenho na minha mente. Eu faço assim, não, mas o meu marido, ele é tão bom, ele faz isso, ele é um bom pai, ele é um provedor do lar, ele é carinhoso, ele me respeita, ele me dá força para para eu realizar meu sonho. Ele fez isso. Eu lembro até das louças que ele lavou, sabe? Das vezes que ele chegou com flores para mim, das vezes que ele trouxe chocolate, das vezes que ele foi no supermercado e fez uma compra de besteira para as crianças, assim, chocolate, bolacha, tudo aquelas coisas que a criança gosta. Eu lembro dessas coisas. Sabe o que eu tô fazendo? Um exercício mental. Porque quando você foca só no lado ruim do seu marido, você não vai conseguir enxergar nada de bom nele. Mas quando imediatamente você sabe que começou a vir aqueles pensamentos ruins que vai fazer você destruir a imagem do seu marido para si mesma, você começa a construir coisas boas. E é isso que eu faço. Quando eu tô assim, sabe, no meu. Você sabe o que eu tô falando? Sabe aquele auge que você fala assim, nossa, eu não tô dando conta. Aí você para, reflete, anotando. Ok, anotado, isso mesmo, Patrícia. Então, você eu paro e vou refletir. É igual eu falo, é a minha balancinha mental, eu faço isso. Quando eu vejo que a minha mente está querendo sabotar meu marido aqui, para mim mesma, eu começo a fazer ao contrário. Eu paro e falo assim, nossa, como meu marido é bom, olha só. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele é tal pessoa, ele é honesto, ele é tão trabalhador. Tudo bem que talvez se pense que isso seja uma obrigação do homem, porém tem homem que não é assim, vocês sabem. Então, eu começo a falar tudo que ele tem de positivo, tudo que eu gosto, tudo que ele já fez que eu gostei muito, o cuidado que ele tem comigo quando eu tô doente, o cuidado que ele tem com as crianças quando precisa. Então eu começo a fazer esse exercício mental. Isso é um exercício mental e acredite em mim, funciona muito bem, porque eu comecei a construir, eu construo a imagem do meu marido na minha cabeça. Mas é o que ele é de verdade, porque a nossa mente tem a tendência a puxar para o negativo sempre. Negativo, negativo, negativo. E você tem que começar a puxar ela para o positivo. Falar coisas, dar sugestão para o seu cérebro, para que ele crie novas coisas no seu subconsciente, para que você tenha aquela imagem do seu marido. O pique do estresse, é isso mesmo. Minha mãe tá rindo. Quando você tá no pique do estresse, você fala assim, não. E deixa eu te falar, quando você estiver no pique do seu estresse, você cala a boca. Sai de perto e fala assim. Ou se não, quando você estiver no pique do seu estresse, você para e fala assim, amor, tudo bem. Vamos conversar depois? Ou se você dá um beijo e fala assim, tudo bem. E depois, quando você não estiver estressada, você resolve aquilo que tem que resolver. Mas não deixa pra amanhã não. Só pra deixar assim, baixar o estresse mesmo, tá? Que isso também a gente tem que aprender. A não falar quando tá com raiva. Porque sai coisas da nossa boca
que depois não tem mais volta, né? São como espadas que saem da nossa boca. Então, tem que ter cuidado com isso também que a gente fala. Tem coisas que a gente fala que dói muito mais do que apanhar, do que uma traição. Então temos que ter esse cuidado. Eu quando eu tô com raiva, eu fico assim bem no meu canto. E ele também. Então depois que passa, depois que passa, que eu digo assim, a gente resolve no mesmo dia isso. Porque não é bom deixar que na Bíblia ainda fala, não deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, quando você tá com raiva do seu marido, não durma com raiva. Não durma virado de costas um para o outro. Não durma. Você dá brecha para que o inimigo, para que o diabo entre na sua vida para agir no seu casamento. Então, fecha as portas todas as portas que tem, você fecha. E é isso que eu faço todos os dias. Quando eu vejo que tem uma portinha aberta ali que ele pode entrar, eu falo: opa, aqui não. Aqui eu vou fechar. Já vou lá e já resolvo aquilo, entendeu? Então você precisa resolver o seu casamento. E tudo isso, gente, que eu tô falando pra você é decidir amar. Quando você decide amar, você está disposta a ceder, você está disposta a melhorar para que o seu casamento melhore, você está disposta a conhecer o seu marido, a agradar o seu marido, fazer coisas que ele gosta. Então, nós precisamos ter essa sabedoria, sabe? Ser aquela mulher sábia na Bíblia. Que todo o meu curso e a minha mentoria, ela é, na verdade, baseada em 2 versículos. Que é: a mulher sábia constrói o seu lar e a tola derruba com as próprias mãos. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. São esses 2 versículos que eu tenho comigo, que eu trabalho em cima deles. Por quê? Eu trabalho com mulheres, então eu trabalho a mulher sábia e o transformar a mente. Então, uma mulher, para ser sábia, ela tem que transformar a sua mente. Ela tem que começar a trabalhar ela primeiro para que ela consiga trabalhar marido e filhos, trabalho, vida profissional. É necessário isso, tá? Bom, eu coloquei aqui, eu fiz assim, eu anotei uma frase que eu escutei esses dias um pastor falando, que acho que talvez você deve ter ouvido, mas que tem muito a ver com isso aqui que a gente está falando, que o amor, ele é uma semente. E quando plantada, você precisa regar, você precisa cuidar, você precisa cultivar ele. Então, quando você pegou a semente, foi o dia que você decidiu se casar você decidiu se casar com o Guilherme, Patrícia. Naquele dia você pegou a semente. Quando você se casou, você plantou a semente. Mas e agora? Tem a sua família, você precisa cuidar dessa semente. Você vai precisar regar ela, você vai precisar cultivar ali, tirar aqueles bichinhos que roem as plantas, que deixam elas feias, que danificam, que matam elas. Você vai precisar tirar aquilo. Você vai precisar colocar adubo ali, esterco, para que ela cresça. Você vai precisar cuidar do seu jardim. Porque o seu jardim é a sua família, é o seu casamento. E quando a Valentina e o João for embora, vai restar você e o Guilherme. Porque um dia eles vão embora, um dia eles vão construir a família deles e vai ficar o seu companheiro, o Guilherme. Ele vai estar aí do seu lado. Então, se vocês, mas como eu estou falando com você, mas se você não tiver sabedoria para construir, no final não vai ter ninguém mais. A Valentina, o João vai embora e o Guilherme foi e você foi para o outro lado. Então, eu tenho certeza que não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Eu tô falando isso pra você porque eu penso muito nisso. Eu trabalho mesmo isso na minha casa. E quando eu quero ficar, eu sempre falo pro meu marido assim, que eu quero ficar numa cadeirinha de balanço, olhando a rua, olhando assim, quando os nossos netos chegarem, eu quero estar tomando um café com ele na nossa varanda. Eu falo isso pra ele. E eu mentalizo isso porque é isso que eu tenho no meu coração, porque eu quero envelhecer com meu marido. Eu sei que os meus filhos, eles vão embora porque eles vão viver a vida deles, assim como eu, como você. Mas eu quero continuar ali, porque o meu companheiro vai restar comigo. O meu marido vai estar comigo. Sabe? Nos momentos bons e ruins, ele vai estar comigo. Então eu preciso cuidar
é desse aí, é desse relacionamento, entendeu? Primeiramente, a gente cuida da nossa casa, da nossa família. Você cuida da sua família, cuida do seu relacionamento com Deus. Então, você consegue cultivar isso, você consegue ter um bom casamento, um bom relacionamento. E hoje, quem me pergunta, tem muita gente que vê mesmo, que vê nós dois o respeito, o carinho que a gente tem um com o outro, como a gente trata um ao outro no meio dos outros, enfim, dentro de casa. Quando vê, pergunta se nós não temos problemas. E esses dias eu até ouvi isso de uma colega minha aqui, que mora aqui também, em Milão, que falou pra mim assim: eu nunca vi vocês brigarem, eu vejo como vocês falam um com o outro no meio dos outros, vocês são carinhosos, vocês nunca brigam, como que é isso? Que relacionamento é esse? Eu falei: não, nós temos os nossos conflitos, mas nós resolvemos isso entre a gente, na nossa casa, nós resolvemos tudo que tem para resolver. Nosso relacionamento é como qualquer um outro relacionamento que as pessoas decidiram, escolheram amar umas às outras com os defeitos que elas têm. Porque eu tenho os meus defeitos e meu marido tem os defeitos dele, mas ele decidiu me amar com os meus defeitos, assim como eu decidi amar ele do jeito que ele é. Então, o relacionamento perfeito não existe. Não existe um conto de fada. E acredite em mim, quando eu casei, eu pensei: casei, acabou meu problema. Agora eu vou ser feliz para sempre. Acredito, eu pensava nisso. Eu via muito esses filmes de romance, eu pensava que era assim. Sabe aquele feliz para sempre? Só que quando você casa, você está começando o seu relacionamento de verdade. Aí que você começa, porque você começa a dividir uma vida com alguém. Você divide o financeiro, você divide a cama, você divide os filhos, você divide a educação, você divide defeitos, você divide qualidades, você divide o dinheiro, você divide tudo. E é aí que começa o negócio, entendeu? Aí que começa o relacionamento. Então, não é fácil mesmo para ninguém, mas pode ser mais fácil quando você faz isso que eu tô te falando, que é o que eu faço na minha casa. Então, hoje, nós conseguimos resolver os nossos problemas. Nós conseguimos sentar e conversar. Conversar para resolver questão das crianças, questão dos nossos objetivos, nossos sonhos, planos. Nós conseguimos conversar sobre sexo, conseguimos conversar sobre os meus defeitos, os defeitos dele, sem que o outro se sinta um coitado, que o outro se sinta atingido de alguma forma. Ele vem e fala: amor, você tá assim, assim, assim. E eu paro e penso: não é que você tem razão? Tô mesmo. Preciso olhar mais isso aí com atenção em mim. E eu falo: amor, você tá assim, assim, assim. E ele fala: amor, tu me desculpa, então eu vou mudar isso aqui em mim. Pronto. Um relacionamento assim você pode construir, você que é mulher sábia. Você muda o seu comportamento com o seu marido. Para de reclamar na cabeça dele o tempo todo, sabe? Dá mais soluções pro seu marido. Aconselha o seu marido. Fala coisas que vai construir ele como homem, construir ele como pai, como marido. Então, ninguém nasceu sabendo ser marido e ser esposa. Mas se você aprende a ser uma esposa sábia, você consegue construir o seu marido, ajudar ele a ser marido. E não tem problema nenhum você ensinar o seu marido como ser um marido para você. Não importa isso. Você só precisa fazer isso. Você precisa escolher ter essa. Você só precisa decidir isso na sua vida. Amar todos os dias. Quando você acorda, você pode falar isso para você mesma. Você fala: eu decido amar meu marido hoje. E no outro dia você fala a mesma coisa. Vai falando isso para que o seu coração fique cheio disso. Porque o nosso coração ele tem que estar cheio de coisas boas, tem que estar cheio de coisas positivas. Você tem que começar a falar para você para que você de fato entenda isso e viva isso. Entendeu? Agora, se você só pensa coisa ruim a respeito do seu marido, porque ele vacilou uma vez, você começa a criar um monte de pensamento negativo a respeito dele, a tendência é o seu casamento ir por água abaixo, porque você não vai conseguir sustentar por muito tempo, porque dentro de você não tem nada positivo. Você construiu uma imagem muito ruim do seu marido. Então a tendência é você não dar conta nem de amar, nem de olhar na cara dele quando der um certo tempo. Então você precisa construir ele.
Você precisa construir pensamentos positivos a respeito do seu marido, mesmo quando você estiver com raiva. E faz aquele exercício que eu te ensinei, que eu faço aqui na minha casa, tá? Então, você não pode pensar que só porque ele te passou, você sentiu raiva dele, você não ama, você não quer mais. Isso aí, eu sempre falo, decidir amar é pros fortes, porque os fracos desistem no primeiro obstáculo, na primeira raiva que passou. E eu sempre falo uma coisa, que o casal, quando ele tem filhos, é um pouco mais complicado, porque ele tem que lidar com mais áreas dentro da vida dele, que ele tem que ser pai, ele tem que ser mãe, é desgastante, é estressante, sabe? Filho dá trabalho, filho gasta, filho é maravilhoso, tá, gente? Não tô falando só o lado ruim, mas é só para dar um exemplo aqui no casamento. Mas é difícil, sabe? Tem dia que a gente passa o dia todo, a criança tá chorando na nossa cabeça, a gente tá tentando trabalhar, tentando realizar o nosso sonho, fazer as nossas coisas, às vezes lavar uma roupa, às vezes fazer um almoço, e a criança não deixa. E você fica estressado, você tem que buscar na escola, você tem que levar na escola. O menino tá doente e você tá ali dentro de casa, naquela multitarefas o tempo todo. E quando o seu marido chega, a primeira coisa que você quer é que ele te deixe em paz, você não quer conversar. Mas é aí que você tem que falar mais forte, é aí que você tem que governar suas emoções. É você falar, não, respira, saiba que o seu marido não tem culpa do seu dia, e se você achar que você está muito sobrecarregada, peça a ele para que te ajude nas coisas, que dê um banho na criança, que dê uma comida, que faça uma janta. É assim que eu mais meu marido, a gente conversa aqui em casa. Eu peço, sabe, isso para ele. Eu falo, amor, hoje eu tô muito cansado e tal, você pode fazer isso para mim? Eu faço a janta, você arruma a cozinha? Enfim, peça ajuda. Não leva tudo isso nas suas costas, não, nas suas costas, não. Peça ajuda. Você não é sozinha. Então, peça ajuda para ele, para que vocês dois possam, depois que as crianças dormirem, vocês possam ter um tempo para vocês. Gente, o tempo do homem e da mulher, ele do marido e da esposa, é fundamental. Eu sempre falo isso, que aqui em casa antes, eu deixava meus filhos dormirem a hora que eles quisessem. Gente, não posso falar. Deixava eles dormirem a hora que eles bem entendiam, sabe? Mas eu peguei e falei assim, não dá mais, porque eu não estava tendo tempo com meu marido. Quando eles dormiam, eu estava esgotada, eu não conseguia namorar o meu marido. E aí eu falei assim, eu tomei essa iniciativa, tomei essa decisão. Eu falei, amor, a partir de hoje as crianças dormem 9 horas. 9 horas é o máximo que é para elas estarem acordadas. Por quê? Eu preciso ter um tempo com você, porque pelo menos das 9, mas das 9 às 11, à meia-noite, eu posso ver um filme com meu marido, eu posso namorar o meu marido, eu posso conversar com meu marido. Entendeu? Se você não colocar uma ordem, regras na sua casa, você não vai conseguir. Eu conheço casais que não têm intimidade, passam meses sem ter intimidade porque o filho não dorme cedo, ou porque o filho dorme na mesma cama que eles. Isso, olha, isso eu tenho que te falar. Eu sei que talvez você pense diferente de mim, tudo bem, mas isso não existe. Você precisa ter um tempo com seu marido. O amor, conexão, você precisa ter intimidade com o seu marido, entendeu? Você precisa ter, porque senão vocês dois vão esfriar de uma certa forma que depois fica difícil você restaurar seu casamento, acredite em mim. A distância entre vocês vai ficar tão grande na mesma casa que você não vai reconhecer mais seu marido e nem ele vai te reconhecer. Então você precisa ter essa conexão com seu marido. Ele precisa e você precisa. Você precisa de carinho, você precisa de carícias, você precisa de sexo. Ele precisa da mesma coisa que você, precisa de você. Então, por mais que você esteja cansada, organize a sua casa. Faça isso. Aqui, eu preciso colocar essas regras. Patrícia, eu fiz isso aqui em casa e é assim. 9 horas, tá todo mundo deitado. Escovou dente, deitou. Estão com sono? Não sei se está com sono. Porém, eles vão continuar deitados até dormir.
pode até pensar que sou muito protetora, dedico 24 horas para os babies e acaba esquecendo de ser esposa e acaba. Olha, e anulando também. E isso aí faz muito mal pro seu casamento, viu? Isso aí é uma coisa que você precisa agora urgentemente. Primeira coisa que você precisa trabalhar é isso aí. Porque eu sei que o amor é incondicional. E eu te entendo perfeitamente. Porque eu sou uma mãe muito coruja, muito protetora. Mas é necessário ter esse tempo com o marido. Você vai ver, o dia que você colocar as regras na sua casa, que você fala assim, olha, a partir de hoje vocês vão dormir às 9. Pode até levar uma semana difícil para você, que o João vai chorar, a Valentina vai chorar, quer ficar com você, mas isso é autoridade. Você tem que ter autoridade na sua casa. E você pode fazer a regra. Prega lá um cartaz. Eu fiz isso para minhas crianças uma vez. Eu preguei um cartaz dizendo hora de escovar dente, a hora da janta, hora de escovar dente, hora de dormir. Então eles sabiam passo a passo. A cabecinha deles foi sendo trabalhada para que eles, entendeu, entendessem que tinha regras, que é importante ter regras. Então faça isso no seu casamento, porque no máximo 9 horas é a hora de criança estar dormindo. A não ser um evento, né? Que você fala, não, hoje nós vamos fazer um filme em família, final de semana, que às vezes nós fazemos isso, aí todo mundo tá junto. Mas caso contrário, meio da semana, dormindo. 9 horas está dormindo, porque você pode tomar um banho, você pode namorar o seu esposo, você pode ver um filme com o seu esposo, e aí vai começar uma lua de mel na sua vida. Você vai ver o quanto vai melhorar os conflitos que você está tendo, porque a maioria dos conflitos é falta de intimidade, e não é sexo, não é só sexo não, é intimidade, carinho, contato, olho no olho, conversar sobre o que está acontecendo, conversar até sobre os filhos. Isso é necessário no casamento. Depois que eu fiz isso, transformou meu casamento, porque eu tô mais, como diz, eu não fico tão cansada mais, porque eu sei que 9 horas eu vou estar com a minha cabeça tranquila. Eles vão estar dormindo, eles vão estar deitados. Tanto é que agora, dá 8 horas, eles estão caindo de sono, porque são hábitos. Hábitos. Independente se eles choram, se não, são hábitos. E nós, pais e mães, devemos colocar regras na nossa casa, limite para os nossos filhos e horários. Então, eles dormem. Agora eu tô aqui fazendo live com você, mas o meu esposo, ele tá trabalhando, tá estudando, na verdade. Então, quando eu terminar aqui, eu sei que os meus filhos estão dormindo. Se eles não estivessem dormindo, eu não poderia nem estar aqui falando com vocês. Então, é tudo questão de regras. Então, depois que eu terminar, eu posso conversar com meu marido, posso deitar ali com ele e pronto, e fazer o que a gente quer. Mas se não fizer isso, não dá certo mesmo, tá? E eu já vi muitos casais que destruíram o relacionamento porque não conseguiram ter esse contato, ter essa intimidade, essa sabedoria de colocar o marido como prioridade, a esposa como prioridade, e acabou esfriando demais ao ponto que não deu para poder realmente restaurar, tá? E agora nós temos 1 minuto para poder terminar a live, tá vendo? Nós falamos muito. Então, eu acredito que vocês entenderam, né? Entenderam tudo aqui que eu passei. E tem muito mais. Não perca a live de sexta-feira, que a gente conversa mais sobre isso, tá? Já é outro tema. E a nossa terceira live. Não perca, eu acredito que vai ser muito produtivo, muito transformador no seu casamento, tá bom? Então, abraço para vocês. Fica com Deus. Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês que assistiu essa live, que tá aí nos seus lares, com as suas famílias, tá? Que Deus proteja vocês de tudo. Então, um abraço e fica com Deus.